Bom dia, me chamo João Vitor e eu vou apresentar hoje a cultura do cacau no trabalho. Primeiramente, a cultura do cacau ela foi iniciada no Brasil em meados de 1700 a 1800, na região do Pará, com a vinda dos portugueses, aonde eles trouxeram a semente do cacau e foi implementada naquela região, virando assim um local propício para a cultura poder crescer e poder permanecer ali. A cultura do cacau ela permaneceu por muito tempo naquela região. E em meados de 1900 a cultura ela foi levada à região da Bahia, a partir de há relatos então de que ela foi levada a partir de um presente que foi dado de um pesquisador do Pará para um fazendeiro da Bahia, do sul da Bahia, mais especialmente na região de Ilhéus, aonde essa cultura foi plantada e foi implementada, vendo que não seria apenas na região norte que ela poderia ser usada, e sim numa região diferente, ou seja, aumentando o local, aumentando os locais, aumentando também assim a produção do cacau brasileiro. Em meados de 1980, já mais recentemente, a cultura do cacau houve um grande problema, aonde naquela época o cacau já estava sendo um grande boom de economia naquela região, na região de Ilhéus, no sul da Bahia, aonde a cultura teve uma praga chamada vassoura de bruxa, que acarretou no desmatamento e na queima desses pés, fazendo assim com que as regiões aonde anos passados e por muito tempo foram lugares que tiveram uma economia muito forte por causa do cacau, teve que fazer essa poda, teve que fazer esse corte, e muitos locais ficaram pobres, né? E a partir disso o Brasil, que era na época e sim um dos maiores exportadores, que por muitos anos foi o maior exportador, por muitos anos foi um grande produtor de cacau, um cacau de altíssima qualidade, assim como também o café, né? Que antigamente o Brasil ele era muito famoso, não só por causa do Império, mas sim também por causa das culturas, como o cacau e o café. O cacau, ele fez com que o Brasil ele tivesse esse boom, né? Ele proporcionou ao Brasil esse boom, por causa das nossas terras férteis. E tendo a vassoura de bruxo, o cacau ele não pôde ser mais produzido por tempo, até que sim essa doença fosse erradicada. E ainda assim há indício de que ela ainda possa existir, mas está muito bem cuidada, não tendo uma avassaladora destruição, como foi naquela época, né? E fazendo assim com que o Brasil na época teve uma redução de produção, e que ainda bem, hoje nós temos novamente essa produção alta. Fazendo assim, por exemplo, como países que produzem chocolate, como a Suíça e Estados Unidos, Inglaterra, fazendo com que o principal comprador, o principal vendedor seja o Brasil, onde o Brasil tem uma maior produção, o Brasil tem uma melhor qualidade, o Brasil tem um melhor preço, e assim o produto que hoje, quando vão para fora e quando voltam com uma qualidade muito boa, né? Porque vem do Brasil. É muito bem manufaturado fora do Brasil. E quando você se fala de chocolate, o cacau brasileiro ele é muito bem visto fora do Brasil. Marcas como Lindt, que é uma marca muito cara, né, muito bem avaliada fora do Brasil, Milka também, ela é uma marca que ela faz com que o Brasil esteja grafado na marca, na sua embalagem, e assim podendo aumentar e dando o Brasil esse privilégio de ser um dos maiores produtores de cacau e de melhor qualidade. Bom dia, meu nome é Vitor e eu vim aqui falar sobre distribuição, redistribuição e mobilidade dos nutrientes na planta, seja no cacau ou em qualquer outra cultura. Como já foi citado os macronutrientes, nitrogênio, fósforo e potássio, vim falar sobre a distribuição, como por exemplo o nitrogênio, ele é mais voltado para a questão da mobilidade nas folhas. Já o fósforo é voltado para as raízes. E antes de falarmos de redistribuição, falaremos sobre mobilidade, que existe 3 tipos de mobilidade: alta, baixa e moderada. Onde a baixa ela é apresentada nas folhas jovens e nos meristemas, por exemplo o boro e o cálcio, que é aqueles nutrientes que não se movem na planta. E temos aquele de mobilidade moderada, que é o zinco, ferro, molibdênio, enxofre, que é aqueles que se apresentam nas folhas jovens. Ou seja,
eles têm uma mobilidade, só que é mais lenta do que a forma da mobilidade alta, que é, por exemplo, o nitrogênio, que já foi supracitado, o fósforo e o potássio, e juntando com o magnésio, que é aqueles que onde ficam nas folhas velhas e a partir da demanda das folhas jovens, eles se locomovem de uma forma até as folhas mais jovens. E nisso entra a parte da redistribuição, que é onde a redistribuição é aquilo que a planta precisa. Ou seja, como eu já falei, da mobilidade alta dos nutrientes, quando uma folha jovem na planta, seja no cacau ou em qualquer outra cultura, estiver precisando de um nitrogênio, por exemplo, que tem fácil mobilidade na planta, eles saem das folhas mais velhas e vão para as folhas mais novas. E que a partir desse caminho que eles fazem, apresentam uma deficiência nas folhas mais velhas, que é onde a gente determina que pode ser falta de nitrogênio, de fósforo, de potássio. Vai depender muito de como a folha irá se apresentar, porque existem várias formas, várias características na folha que apresentem tais deficiências, seja de nitrogênio, de fósforo ou de potássio. Opa, bom dia. Meu nome é Alisson Guilherme Desengrini e eu vou falar das deficiências que está aqui no cacau, os macronutrientes que estão faltando. E o primeiro nutriente é o nitrogênio. O nitrogênio é essencial para a fotossíntese e o crescimento da planta. Aí você percebe se tem deficiência ou não na planta de nitrogênio, com folhas amareladas e crescimento reduzido da planta. O nitrogênio tem alta mobilidade dentro da planta e isso significa que ele pode ser redistribuído dos tecidos mais velhos para os mais jovens. Bom dia, meu nome é Carlos Eduardo e vim apresentar as deficiências na planta do cacau. Aqui nós podemos ver que uma possível causa de zinco, pois a mobilidade é moderada e nós vemos a planta meio avermelhada. Isso pode ser causada pela falta de zinco na planta. E também podemos destacar a falta de nitrogênio, pois está com bastante folhas amareladas, que isso pode ser falta de nitrogênio e também de ferro, mas de ferro nós temos que fazer uma análise mais detalhada no laboratório para saber realmente se a deficiência da planta é essa mesmo, pois não dá para simplesmente no olho nu destacar se é uma deficiência ou não. Isso demanda um tempozinho para levar no laboratório, fazer análise das folhas para destacar qual deficiência está na planta. Olá, eu sou o Cauã, eu venho aqui falar sobre os íons, né, e sobre a mobilidade dos nutrientes na planta, né. Os nutrientes, eles são absorvidos pela água do solo, que contém íons dissolvidos, e os nutrientes como o cálcio e o magnésio, eles chegam até as raízes das plantas através do fluxo de massa. E o processo de difusão permite que os nutrientes se movam para locais de maior concentração ou de menor concentração, né? Como na troca entre o solo e as raízes. Bom, agora vamos apresentar a conclusão do trabalho, né, do cacau que a gente já apresentou. O Carlos, ele explicou na parte dele aonde que aquele cacau estava com a deficiência de certos nutrientes e o Vitor explicou as suas mobilidades. O Carlos pode falar quais são os nutrientes? Nitrogênio e ferro. E foi justamente isso que faz com que aquele cacau ele possa ter sim uma deficiência muito pior, né? E faz com que a sua produção seja reduzida. Mas claro, para você poder saber se realmente aquilo ali é uma deficiência de ferro, de nitrogênio, de magnésio, de zinco, enfim, de qualquer nutriente, ou micro, macronutrientes, temos que sim primeiro fazer uma análise tanto de solo quanto uma análise foliar. Para quê? Para que haja sim uma certeza, porque pode ser uma doença que pode estar dando aquela deficiência, ou pode ser realmente a deficiência oriunda do solo, pode ser uma deficiência de uma doença, no caso uma praga que pode estar fazendo aquilo. Não necessariamente uma deficiência, mas uma folha amarela pode ter sido de alguma praga, de alguma doença, de algum vírus, enfim. E esse trabalho nós fizemos ele com a ideia
de pegar, sim, um cacau, já que é uma cultura que está crescendo no Brasil, ou seja, uma cultura que, além da soja, do algodão, do milho, pode ser uma cultura que tenha, sim, um valor muito maior ou esteja entre as top 5 das maiores produções e maior valor comercial, né? E tendo isso em vista, que é uma cultura que, para tudo, vindo do chocolate, óbvio, precisa dela, e o cacau brasileiro é um cacau que é muito bem renownado nesse local, sendo que aqui na cidade de Barreiras é uma cidade que está sendo muito bem vista, além de Ilhéus, além do Pará, além do Amazonas, tem muitos outros lugares, assim como Barreiras, que está sendo muito bem vista, está sendo muito bem analisado e muito bem investido nessa questão do cacau.